bom dia. É o professor Cristiano do canal Desbravando o Decifrável. Já está continuando, né, falando sobre a questão da sociedade capitalista, né, e propaganda. A gente vai estar falando hoje, em particular, do surgimento, né, da indústria cultural e como que foi as alterações que vão ter a partir disso. Então, vamos lá, gente. A gente falou, né, nas últimas duas aulas, basicamente sobre a questão do capitalismo, que havia outras sociedades antes do capitalismo e algumas características próprias da sociedade capitalista, né, que tem muito a ver com a questão da especialização que a gente conversou. Assim, gente, se vocês ouvirem barulho aqui, é a casa da minha esposa, tá? Então desconsiderem. Então o que acontece? Quando a gente vai falar do surgimento da indústria cultural, a gente tem que remontar uma época, né, que literalmente ligada mais à questão do século XIX, do surgimento do capitalismo, que vai ser um processo que vai ter a primeira e a segunda revolução industrial. Tá? Provavelmente vocês viram isso em história, esse tipo de conteúdo, que vocês observarem em história. E assim, para a gente o que é importante lembrar? É que quando você tem, de certa forma, se coloca esse modelo, né, num primeiro momento vai ter uma exploração muito grande daqueles que vão ser chamados de trabalhadores assalariados. Então, normalmente crianças, mulheres e homens, né, famílias inteiras até, eles vão estar trabalhando na produção. Ali, o capitalismo era basicamente ligado à questão da produção, eles vão ser operários, isso na sua grande parte, e você vai ter o surgimento do chamado proletariado moderno. Proletariado moderno, gente, tem um proletário, quer dizer, aquele que só tem os seus filhos para sustentá-lo, né? Isso faz referência, né, àquela época em que a pessoa trabalhava basicamente a vida toda e chegava no final da vida, ela tinha que ter uma prole, né, uma quantidade de filhos, pelo menos alguém para poder cuidar dela, porque não existia ainda a ideia de aposentadoria, essas coisas não existiam, tá? Isso vai surgir num processo posterior, tá? De uma certa alteração. A gente tem que entender isso. Quando a gente fala de sociedade capitalista, é muito importante que você entenda que a nossa, por exemplo, sociedade capitalista no Brasil não é a mesma dos Estados Unidos, que não é a mesma da Inglaterra, que não é a mesma do Japão. Você tem uma diversidade de tipos de capitalismo e ele se altera durante, né, todo esse contexto. Não é a mesma coisa do século XIX para o século XX e XXI. Né? Você vai ter transformações nesse modo de produção, como diria o Karl Marx, né? Então, o que acontece? Não é a mesma sociedade. Então, nesse primeiro momento, você vai ter, sim, certo, uma quantidade de trabalho muito grande. O período de trabalho do trabalhador naquele contexto, né, de um proletário, vai ser basicamente 14 horas no primeiro momento, depois vai cair para 12, depois para 10, depois para 8, até alguns países, né, você tem até 6 horas, dependendo do lugar. Só que assim, essa queda, né, vai ser basicamente por duas razões. Uma, por uma questão de pressão social mesmo, desses trabalhadores que vão estar lutando contra por reformas, alterações dentro desse sistema, né? E outro até também por uma questão de implementação, mas de um grupo, né, que vai ser chamado dos chamados socialistas utópicos, que são um grupo de empresários, né, muitas vezes empresários, que propõem projetos para melhorar, de certa forma, a vida dos trabalhadores. Esse termo socialista utópico é um termo que o Karl Marx usava para falar sobre eles, tá? Eles próprios não se chamariam assim, tá? É um outro tipo tipo de socialista que não é propriamente marxista, tá? E algumas dessas ideias, esses caras, eles vão ser adotadas como políticas públicas, tá? Posteriormente, por exemplo, a ideia de você ter um orfanato, desculpa, orfanato não, uma recreação infantil para as crianças, né, que depois vai ser chamado de creche, esse tipo de coisa vai aparecer em algumas propostas desse tipo de pessoa, tá? Então o que acontece? Quando houve, né, assim, o fato é que há uma diminuição, né, do tempo de trabalho e essa pessoa que trabalhava 14 horas e que estava preocupada apenas com a questão do consumo, né, de mercadorias imediatas, roupa, comida, produtos para higiene, ela vai ter possibilidade de ter mais tempo
e ela vai ter um período de ociosidade. Então vai se perceber que essa pessoa, né, como qualquer indivíduo, ela não quer consumir apenas coisas de primeira necessidade. Ela também quer outros tipos de mercadoria. E com o surgimento da fotografia, certo? E a fotografia vai possibilitar o desenvolvimento de uma indústria, que provavelmente seria uma das primeiras indústrias que vão estar ligadas a esse ramo, né, da área cultural, vai ser o cinema, certo? E que vai ter um consumo grandioso. E você vai ter também uma alteração até mesmo dos artistas, né? Porque antes desse processo da indústria cultural, a gente pega, por exemplo, grandes artistas, né? Você pega, por exemplo, Beethoven, você pega Mozart, sabe? Você pega esses artistas, eles não tinham eles eram respeitados sim pela produção deles, mas não existia essa ideia de ídolo, de super popular, sabe? Esse tipo de coisa não existia, né? Isso não existia. Isso, eles eram servos, como qualquer outra pessoa. Muitas vezes eles comiam junto com os empregados, como qualquer outro, apesar de produzir arte. E a arte, né, ela era muito restrita a grupos muito pequenos, certo? Não só música, mas também pintura. Não era algo tão acessível à maioria das pessoas, tá? E o que vai acontecer? Você vai ter um tipo de massificação da cultura. Então, uma obra que era restrita a uma pessoa, por exemplo, eu vou pegar um grupo muito pequeno, vamos pegar, por exemplo, uma obra como Os Lusíadas de Camões, certo? Você tem que ter uma certa capacidade de leitura, além de saber ler, você tem que ter uma certa capacidade de conseguir ler poesia, que é um tipo de texto que você tem que ter um certo treinamento, ter uma série de capacidades cognitivas, só que já ao invés de eu apresentar o texto para a pessoa, eu posso fazer um filme sobre os Lusíadas, onde você também vai ter que ter capacidades cognitivas para ver o filme, prestar atenção nele para você ter acesso, mas vai ser muito mais fácil você conseguir ter acesso através do filme do que da leitura. Então é isso que vai acontecer, ou seja, essa indústria cultural, ela vai de certa forma popularizar as obras de arte, vai popularizar uma cultura muitas vezes erudita, que estava restrita a grupos muito pequenos, e vai possibilitar o consumo em massa dessas obras, certo? Ou adaptações dessas obras, adaptações baseadas nessas obras. Isso vai ter uma transformação, vai ter uma mudança, certo? Por quê? Porque aquele consumidor que estava ligado a produtos, né, mercadorias de primeira, mercadorias imediatas que ele consumia no primeiro momento, ele vai ter acesso a esses produtos culturais, que vai haver uma certa transformação também de educacional. Então, essa indústria cultural ela tem essa característica de uma certa educação também dessas pessoas, porque você pode ter conhecimento através disso, mas também uma certa padronização, porque como ela é uma indústria, para ela conseguir vender essas culturas, ela tem que fazer uma padronização disso, uma adaptação disso, certo? E essa indústria cultural, ela vai ser responsável por uma série do quê? De uma coisa que já existia antes, que é a ideia de moda, né? Que era feita para se diferenciar, a nobreza se diferenciar dos grupos, né? Da burguesia, ela vai ser, de certa forma, vai ser utilizada nisso como uma certa tendência. Ou seja, você vai fazer a produção dessas mercadorias culturais como um tipo de pacote onde você faz tudo, certo? Meio que semelhante um ao outro, tá? Eu vou parar aqui e aí eu vou estar explicando o que quer dizer essa padronização, essa ideia de cultura e quais são os desdobramentos disso, tá bom?